Seu filho tem 1 ano e meio, 2 anos e ainda não fala? Antes de se desesperar comparando-o com o filho da vizinha, você precisa entender uma coisa. Não é a idade que determina quando a fala vai aparecer, mas o processo de desenvolvimento. E aquilo que vocês fazem em casa todos os dias, olhando para o processo de desenvolvimento do seu filho, muda tudo. Nesse vídeo eu vou te contar 5 coisas práticas que você pode fazer em casa hoje para estimular a fala do bebê. São brincadeiras simples e pequenos ajustes na rotina que criam um ambiente certo para o seu filho não só conseguir falar, mas principalmente querer falar. Nada de fórmula mágica não, são só ajustes que só precisam de você, do seu tempo e de saber o que fazer em cada momento. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Angélica, fonoaudiólogo e trabalho com a estimulação da fala infantil desde 2012. Já ajudei centenas de famílias a entenderem por onde começar quando o filho não está falando dentro do tempo esperado e como evoluir. E o que eu mais vejo fazendo isso diariamente é que as mães se esforçam, estimulam, conversam, mas na maioria das vezes fazem isso sem personalizar o estímulo para a fase em que a criança está. Afinal, normalmente não são orientadas para isso. E aí é como a gente dá remédio para dor no pé quando a criança está com dor de barriga. Por melhor que seja a intenção, não resolve. A primeira coisa a entender é que a fala não surge do nada. Ela é o resultado de uma sequência de habilidades que vem antes. Contato ocular, atenção, imitação de gestos, imitação de sons, o jogo simbólico, a brincadeira de faz de conta. Seu filho precisa passar por essas etapas para chegar até a palavra. Por volta de 1 ano e meio, a maioria dos bebês está entrando na fase de expansão de vocabulário. Ele já experimentou as primeiras palavras e agora está se abrindo para palavras novas. Mas se seu filho ainda não chegou lá, pode ser que alguma dessas habilidades que eu falei antes precisam de mais estímulo. Então, antes de ficar repetindo, fala água, fala mamãe, observe. Ele te olha nos olhos? Ele imita gestos como dar tchau, bater palma, ele consegue brincar, consegue fazer de conta que vai dar comidinha para um boneco, consegue se envolver em uma brincadeira com você, se concentrar ali para fazer uma torre, te ajudar na hora de tomar banho, né? Lavar as partezinhas do corpo ali, brincando com você, interagindo. Se você responder um não para alguma dessas respostas, é por aí que a gente começa. E na verdade, para se aprofundar mais nesse entendimento de como estão as habilidades pré-requisito do seu filho, tem um outro vídeo aqui no canal que se chama algo como "Seu filho não fala? Teste isso", onde eu te passo as observações que você precisa fazer, os testes que você precisa fazer em casa para entender em que fase desse desenvolvimento está seu filho. Corre lá e assiste que vai te ajudar bastante. Mas vamos para as ações práticas de estímulo. O primeiro é um ajuste simples de rotina. Fique de frente para o teu filho. Parece óbvio, né? Mas pensa comigo, quantas vezes a gente fala com a criança de costas, lavando a louça, olhando o celular, andando pela casa? O bebê precisa ver o rosto, precisa ver a boca mexendo, a expressão facial. Desde os primeiros meses de vida, a habilidade que seu filho desenvolve primeiro é este contato ocular. Essa conexão visual de rosto é a base de tudo. Então, quando for brincar, trocar, comer, quando for falar com ele, responder ao chamado dele, tenha essa preocupação de demarcar esse momento de comunicação. Se abaixa, pega na mãozinha, toca no rosto para ajudá-lo a te olhar, não é para segurar, para forçar, mas é só aquela dica para que vocês estejam frente a frente. Isso aqui melhora muito a qualidade que teu filho recebe o estímulo da comunicação e a evolução da fala dele se impacta diretamente com este ajuste. O ajuste número 2 é falar um pouquinho mais no dia a dia. Vejo muito no consultório mães exaustas que acabam, a gente no automático faz as coisas muito em silêncio, troca a fralda, dá comida, banho, sem estar necessariamente conversando ali com a criança. E aqui é um detalhe, muitas famílias acreditam que esse falar, né, isso fica tão
robótico, tão estranho, porque acreditam que é o falar, descrever o que eu estou fazendo. Então eu estou servindo o seu prato, eu estou trocando a sua fralda, eu estou acendendo a luz. Uma vez mamãe me dizia que falava, né? Vou acender a luz, vou apagar a luz. E não é pra gente ficar falando para a criança, é para falar com a criança. Então eu vou trocar a fralda. Nossa, você fez muito xixi hoje, que maravilha, tomou bastante água. Eu vou lá fazer a refeição, vamos fazer um arroz bem gostoso, nosso feijão a mamãe vai pôr tal e tal coisa, vem aqui me ajudar, vem olhar. Às vezes o teu filho não vai vir, mas convida, conversa. Você tá tomando banho e você fale sobre as expressões. Tá gostosa a água? Se você vê que ele tá com uma carinha de feliz, tá gostosa a água? Tá gostosa a espuma? Dá aqui o pé pra mãe ver, meu Deus, pela cor do pé você brincou bastante. Então é conversar com o seu filho, mesmo que ele ainda não te responda verbalmente. É falar sobre aquilo que ele está sentindo, que ele está vendo. Nós vamos trazendo para ele significados. Ele vai entendendo qual é a palavra que nomeia essa sensação que eu estou sentindo. Ai, é gostoso, é legal. Qual é a palavra que nomeia esse gosto bom da comida que a mamãe fez? Tá uma delícia. Então a gente vai apresentando em contexto, em momento de uso. Vai por mim, talvez fique um pouco estranho no início, mas é só começar que isso vai ganhando naturalidade e já já teu filho começa a te responder. No início essas respostas são não verbais, o olhar, a risada, e aí isso vai ficando ainda mais fácil. E por favor, se esse conteúdo está fazendo sentido para você, se você está gostando, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, compartilha. Toda semana tem conteúdo novo aqui sobre o desenvolvimento da fala infantil. E agora vamos falar de brincadeiras. Com 1 ano e meio, o que é que funciona? Primeiro, a brincadeira de esconde e achou. Pega um objeto que ele gosta e esconde, coloca embaixo da mesa, embaixo de um pano, e aí você faz primeiro com expressão. Cadê? Isso aqui, nessa idade, nessa fase, é muito importante. A criança precisa dessa pista visual. Cadê? E aí, de repente, achou! E aí, fala o nome do item. Achou fulana, imaginando que a pantera tem algum nome, ou achou o nenê, achou o blum blum, enfim. Associe a palavra ao objeto. Este contexto chama a atenção e ao mostrar e falar o nome específico, eu vou dando uma dica muito clara ao meu filho, fazendo essa associação direta entre a palavra e o objeto. Uma outra brincadeira que é fundamental é o faz de conta, e ele começa aqui de uma forma muito simples. Pega uma colher, finge que é um avião na hora de dar comida, pega um pote e faz de conta que é um chapéu, pega uma batata, espeta uns palitinhos e faz de conta que é um boizinho. Esse jogo simbólico, o faz de conta, é um pré-requisito importantíssimo da fala, porque falar é exatamente isso. Usar um símbolo, uma palavra, para representar algo real. Quando teu filho coloca o telefone de brinquedo no ouvido e finge que está falando, ele está treinando essa habilidade. E uma terceira brincadeira fundamental são as músicas com gestos. Só que isso aqui é importante. Tem que ter coreografia e expressão. Cabeça, ombro, joelho e pé. Seu Lobato tinha um sítio, Dona Aranha, músicas que tenham movimento, coreografia. E melhor ainda se ela tiver repetição de som, porque aí a gente tem uma combinação perfeita para ele. A expressão na hora de cantar, que é interessante, que chama e prende a atenção, o movimento da coreografia, que estimula a imitação motora, e o som repetitivo, ia, ia, o, que estimula a imitação verbal. Com esse contexto sendo interessante, tendo repetição, a tendência é a criança começar a imitar a coreografia, depois começa a tentar imitar os sons, e aí você pode começar a cantar faltando um pedaço. Parabéns pra... Pode até dar dica, articular sem falar, para que ele tente preencher. Se ele não conseguir repetir, você fala, mas fazendo isso com constância, com repetição, a tendência é essa criança começará, além de fazer os sons, a preencher as palavras que você deixou faltando na música. O último ajuste, mas o mais importante, pare de ficar nos extremos.
Ou aquele extremo que atende a todos os pedidos não verbais, ele apontou para a água, você entrega a água. Ele demonstrou que quer a fruta, você entrega a fruta. E também não dá para ficar no segundo extremo, daquele que a criança pede, aponta, tenta pegar e você fica, mas o que você quer? Fala para mim, água, copo e assim por diante. Nem entregar sem falar, nem cobrar fala. O meio termo é qual? Modelar. Ensinar. Teu filho apontou, te puxou, tá escalando para pegar alguma coisa, você vai lá e fala o nome da palavra-alvo. Água, se ele queria água, e entrega. Bolo, se ele queria o bolo, e entrega. Colo, se ele tá puxando você porque quer colo, e pega no colo. Vai dando modelo, conforme você vai lá fazendo as coisas em frente a ele, estimulando essa atenção, conversando com ele enquanto faz as coisas, ofertando uma infinidade de estímulos de vocabulário, brincando de forma a estimular a atenção, a imitação motora, a imitação verbal. Se no momento de comunicação você dá um modelo, conforme teu filho vai evoluindo nessas habilidades, quando você falar água e entregar, ele vai começar a imitar água. E de tanto viver aquilo, daqui a pouco ele já vai chegar te pedindo pela água. Só de você estar assistindo esse vídeo, você já está fazendo mais do que imagina pelo seu filho. O fato de estar buscando informação e querer entender o processo te coloca muito à frente. Agora, se você quer um plano estruturado de estímulos diários, personalizados para a fase de desenvolvimento de fala em que está seu filho, com registro de evolução, ajuste de rota, com suporte, eu criei o Manual da Fala, que é exatamente para isso. Um método passo a passo que te mostra o que fazer todos os dias. Pequenas doses de estímulo encaixando na sua rotina. O link dele está aqui embaixo na descrição. Acesse e conheça. E nós nos vemos lá no manual e também aqui no próximo vídeo. Até mais!